assunto é com Murilo Rocha. 9h49, bom dia, Murilo. Bom dia, Senine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News, bom dia, Jorge Sampaoli, que está chegando aí ao Atlético, né? E era refutado por não dar bom dia às pessoas do clube, mas hoje é um bom dia para os atleticanos aí. Agora, Senine, é difícil dar bom dia com essa notícia aí da Câmara, né? Que volta e meia a gente tem que retratar esse reajuste absurdo do Vale-Refeição dos servidores e dos próprios vereadores que não tinham, né? Só para recapitular, relembrar aqui, refrescar a memória do nosso ouvinte, os servidores da Câmara tinham um vale-refeição no valor de R$ 1.250. E os vereadores não recebiam esse auxílio-refeição porque já tem vários outros benefícios, já tem um salário mais alto, enfim. Este ano foi aprovado aí, sob o comando do presidente Juliano Lopes, um reajuste desse vale-refeição para R$ 2.374. Quase 100% de reajuste, aí, quase 90% de reajuste. R$ 2.374 de vale-refeição. Um absurdo completo. Logicamente, eles fizeram isso uma forma de recompor o salário deles, que não foi reajustado na última legislatura. Esse projeto não foi à votação, mas de uma forma absurda, jogando isso no Vale-Refeição. E como bem destacou o nosso repórter Eliseu Júnior aí na matéria, vereadores da direita, da esquerda, da extrema-direita, da extrema-esquerda, cristofóbicos, não cristofóbicos, todos esses aí que vivem inventando projetos, ficaram caladinhos, todos eles. Ninguém falou nada. O único que se manifestou, até agora na nossa reportagem aí, foi o vereador Braulio Lara, que disse que do Partido Novo, vou destacar aqui, que na ocasião disse que votou contrariamente a essa proposta. Eu achei até que tinha sido unânime, mas o vereador falou que ele se opôs a essa proposta. É um absurdo. Eu acho também, assim, nesse caso, na minha opinião, o Ministério Público, na época, tinha que ter até agido de ofício aí, e ele mesmo processado considerado essa ação absurda. Mas ainda bem que um cidadão se indignou e entrou com uma ação civil pública, e agora o promotor, vou até dar o nome do promotor aqui, Mário Konishi Iguchi Júnior. Ontem, na segunda-feira, na verdade, anteontem, ele recomendou aí que esses pagamentos voltem ao valor anterior, até o julgamento. A Procuradoria da Câmara se falando que não há nenhuma irregularidade, que está tudo certo, que está dentro do orçamento previsto para a Câmara, mas é uma imoralidade e isso é um absurdo e a gente não pode aceitar, né? Porque são tantos absurdos que a gente vai vendo que a gente acaba deixando, a gente denuncia e depois a gente esquece, né? Mas tomara que essa ação aí seja bem sucedida do ponto de vista de quem entrou com a ação, esse cidadão que entrou com essa ação civil pública e que consiga derrubar essa lei, né? Os vereadores que não recebiam passaram a receber e os servidores, em razão dos vereadores receberem, esse valor foi quase dobrado, aí para R$ 2.374 de vale-refeição. Entre os argumentos do promotor, quando ele deu esse parecer aí contra esse reajuste, ele fala que, inclusive, seria um problema que os vereadores estão votando aí em causa própria. Eles votaram para eles mesmos receberem um benefício, um reajuste, incluindo eles mesmos no benefício. Segundo esse, seria uma das irregularidades aí apontadas pelo promotor, né? Claro que o procurador da casa veio com toda essa conversa aí, vai defender os interesses dos vereadores, ele está lá para isso, ele foi colocado lá, ele recebe bem para isso, inclusive está recebendo também esse rechonchudo vale-refeição aí, no valor de R$ 2.374. Gente, você imagina, todo dia você poder ir comer mais de R$100 aí, porque, né, a Câmara, você, cidadão mesmo, que está pagando, né? Você que está pagando isso para o servidor da Câmara, para o vereador, é você, eu, Luciana, Senine, você, nosso ouvinte, que estamos pagando aí esse valor absurdo de vale-refeição para os vereadores da Câmara. E volto a falar, um silêncio, hein, por parte de vereadores da esquerda, vereadores da direita, do centro, família Aro, todo mundo. Silêncio, presidente da casa, ninguém se manifestando, né? É isso aí, ouvinte, que você tem que lembrar, né? Que acontece na hora que você vai votar, você tem que olhar essas coisas aí, né? Tem que prestar atenção nesses projetos, na improdutividade dessa Câmara, e ela só é eficaz na hora de aprovar projetos como este. Acho que o eleitor tem que ficar atento a esses movimentos, e a gente vai estar sempre cobrando e vamos acompanhar. Eu sou um pouco descrente em relação ao êxito
dessa ação civil pública. Confesso que sou um pouco descrente em relação ao êxito dessa ação. Mas, né, só do promotor já ter dado esse parecer aí favorável à ação e contra o aumento, dá um certo alívio, né, e pelo menos esse assunto voltou aí à tona para a gente poder, né, nos indignar novamente e cobrar novamente que seja derrubado. Só 2 assuntos importantes aqui da política, Sinine. Ontem foi o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, sendo anunciado como novo quadro aí do PDT, partido comandado pelo Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho. Carlos Lupe, então, Alexandre Calil agora tem um partido. Calil, desde que tinha saído do PSD, naquela época lá, que ele largou, né, tentou ser candidato pelo PSD ao governo, não deu certo, saiu, ficou sem partido e agora migrando para o PDT. Ontem trocou uma mensagem rápida com esse prefeito, perguntando se ele sairia para senador ou para governador. Ele respondeu que ainda falta muito tempo e que não vai decidir por agora, mas o nome dele está colocado aí como um possível pré-candidato ao governo do estado pelo PDT. E por falar nessa briga por governo do estado, essa semana, na segunda-feira, pela primeira vez, o senador Rodrigo Pacheco, né, assim, marcando uma posição, dando uma opinião mais contundente, marcando seu lugar nessa disputa e falando que não pretende deixar o PSD. E ainda deu uma indireta para o presidente estadual aqui do PSD, o Cássio Soares, e também para o vice-governador Matheus Simões, né, falando que ele repudia esse movimento do partido aqui em Minas Gerais, liderado por algumas pessoas, segundo ele, uma ala do partido, estar tentando aí, se alinhar a discursos antidemocráticos, discursos golpistas, isso palavras do senador Rodrigo Pacheco, criticando esse movimento de aproximação do PSD aqui em Minas com o vice-governador Matheus Simões. Né? Havia uma expectativa de Matheus Simões sair do Novo para ir para o PSD, e o Rodrigo Pacheco talvez saísse do partido. Pois nessa segunda-feira, pela primeira vez, volto a falar, o senador Rodrigo Pacheco marcando uma posição, falando que permanece no partido, que ele foi uma figura importante para o crescimento do partido em Minas Gerais, isso palavras do próprio Pacheco, segundo ele foi uma peça importante para o crescimento do partido, e que ele vê com muito receio essa aproximação do partido com políticos e políticas antidemocráticas, e ainda faz uma crítica forte à antecipação do pleito eleitoral. Logicamente, todo esse movimento do vice-governador Matheus Simões querendo migrar para o PSD e a própria antecipação da campanha presidencial do governador Romeu Zema. Ele faz uma crítica aí aberta nessa entrevista que ele concedeu, nessa fala dele. Ele que é sempre muito ponderado, dessa vez foi mais contundente, mais assertivo no seu discurso, o ex-presidente do Senado e hoje senador Rodrigo Pacheco. É isso, Sinine e Luciana. Agora 9h57.